Olá! Bom, vamos fazer mais um vídeo hoje aqui. Eu quero falar sobre um momento da vida que é um momento aquele de investimento. O que é preciso, então, saber antes de começar a investir? Né? Bom, essa é uma pergunta ou uma dúvida que é bastante comum nas pessoas que estão na fase depois de da organização financeira e que vão então entrar no jogo do investimento de uma forma assim organizada, sabendo o que vai ser feito, tá? Então, nos atendimentos que eu faço, essa é uma fase super importante e que, de modo geral, é importante estar preparado para alguns passos. Eu vou falar de 9 pontos que são fundamentais para que você, então, inicie a sua jornada de investimentos, tá? Muito bem, mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sampaio, eu sou Master Coach, consultor, educador financeiro, sou especialista em finanças e te convido aqui para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá? Dê o seu like, comente, importante o seu comentário, compartilhe e ainda conheça na descrição do vídeo os programas de mentoria nos links que eu vou deixar aí. Muito bem. Mas vamos então ver esses 9 passos, né? Bom, o primeiro ponto é uma coisa que a palavra em si pode até ser muito genérica, entra no ouvido e sai do outro, mas é planejamento, tá? Precisa ter, como tudo na vida tem que ter planejamento. Se você vai fazer uma viagem, se você vai fazer um programa de fim de semana, tudo é um planejamento. E nas finanças é uma coisa fundamental. Então o planejamento leva a essa ideia direto, né? Então, planejamento. O que entra no planejamento, por exemplo, de você começar a investir o seu dinheiro? Primeira coisa é saber o quanto que você vai reservar dos seus ganhos, né, para investimento. Vai ser 10%, 20%, 30%, 40%? Enfim, você vai definir esse percentual. E você vai fazer isso como se fosse uma combinação assim de medicamento. Você vai fazer todos os meses dentro disso e não vai parar enquanto vai só melhorar, vai só ampliar. Então, a primeira coisa é quanto vai investir, está dentro do planejamento. Bom, outro ponto super importante, necessário, é qual os seus objetivos e quais as suas metas. Porque dentro dessas metas e objetivos você vai colocar ali os investimentos mais adequados que eu vou falar em seguida. Bom, então essa é a segunda coisa. Bom, tendo o percentual de 20%, você tem os objetivos, você vai separar, então pode botar no papel o que é o objetivo número 1, então o nome dele, o quanto que ele tem de necessidade e qual é o tempo que você vai esperar. Você definiu dar o nome dele, você precisa, por exemplo, trocar o carro. Em 12 meses você vai ter um valor, sei lá, você precisa de 20 mil ou em 24 meses e você já definiu então uma para curto prazo. Para médio prazo, acima de 12 meses, e longo prazo seria acima de 10 anos para projetos maiores. Então, dividir então dessa forma é um outro ponto do planejamento. O outro ponto do planejamento é continuar com o controle de gastos. Se você chegou até aqui para investir, você já fez essa primeira fase da lição, que é ter sobras, tá? E o quarto ponto é dívidas. Se você tem dívidas, então tem dívidas que é bastante comum e necessária quando são de, por exemplo, na moradia, da casa própria. Então, muitas vezes tem saldos de financiamento, aí você pode fazer da seguinte forma. Ou você trabalha um plano paralelo de diminuir esse saldo mais rápido e assim sobrar mais dinheiro para investir, tá? Ou você convive com isso por um determinado tempo e mantendo a sua meta definida inicialmente de 20%, 30%, 40%. Tá? O melhor é sempre ter dívidas caindo e sendo eliminadas. Tá? Esse foi o ponto número 1. Vamos para os próximos. Tá? Primeira coisa, esse é o maior, planejamento, tem que ter isso aí. Segundo ponto é saber, então, o básico para quem está começando, o conceito de liquidez e de ter coisas investidas com risco baixo. Você está começando, tá? É onde se enquadra as reservas, aquelas para emergência. Você está montando dando o seu primeiro passo. Bom, sobre liquidez, eu quero dizer, é a velocidade que você precisa ter para eventualmente resgatar o dinheiro que você colocou lá, diante de uma emergência, diante de uma situação que você precisa do dinheiro, ou até para uma oportunidade, em determinado momento você já acumulou um pouquinho e tem oportunidades melhores, você pode tirar um pouquinho dali. Então, essa velocidade é importante, isso chama-se liquidez.
E de baixo risco. Baixo risco quer dizer você ter, então, concentrado na renda fixa, se você está começando, que é onde tem mais possibilidades de ter liquidez, tem o fundo garantidor de crédito ajudando para muitos investimentos em renda fixa, e tem títulos do governo, que é ainda o mais seguro que existe, tá? Então, esse é o ponto número 2, liquidez e baixo risco. Ponto número 3. Bom, estude, então, os tipos de investimento. O que significa isso? Imagine dois grupos, o grupo de investimentos para renda fixa e grupo de investimentos para renda variável. O que é essas duas coisas? Bom, a renda fixa foi um pouco o que eu falei antes, baixo risco, tá? E de liquidez. Bom, então aí você vai enquadrar, tem vários exemplos, né? Você tem CDBs de bancos com liquidez diária, tem Tesouro Selic, você tem todos os outros títulos do Tesouro também, que aí são para projetos porque tem vencimento, Tesouro IPCA, enfim, ele tem liquidez, mas tem vencimento. Então tem uma restrição aí, se você precisar, em termos de disponibilidade imediata, não é os mais indicados, né? Bom, mas então, renda fixa. E na renda variável, quando você tem projeto a longo prazo, o que é então a renda variável? É ações e fundos de investimentos imobiliários. Se você tem um projeto de longo prazo, mais de 10 anos, você está mais protegido para as variações que esses investimentos podem ter no decorrer do tempo. Então você vai colocar uma parte lá, uma parte em renda fixa, uma parte menor, quem está começando nesses tipos de investimentos variáveis, e aos poucos você vai aprimorando esse bolo aí, tá? Esse foi o terceiro ponto, então. O quarto ponto, risco e retorno. O que é risco e retorno? Falar de risco, muitas pessoas podem sair correndo, né? Bom, risco é aquilo que você está botando seu dinheiro em cima de um investimento e você vai ter ali o direito de ganhar mais, mas de qualquer forma você não está com ele no bolso, né? Você está emprestando para alguém, tá? Então, para isso tudo tem risco. E o retorno é aquilo que você espera receber por esse empréstimo que você está fazendo. Bom, então defina, para você ficar mais confortável, defina qual é o seu perfil de risco nas 3 modalidades. Você é um perfil mais conservador, você não quer correr risco nenhum, então você vai ter baixa rentabilidade. Isso é o risco-retorno. Então tem menos risco, mas tem menos retorno, tá? Se você é médio, você é o moderado, você, olha, eu quero ter um pouco de risco, mas eu quero também arriscar um pouquinho. Bom, então você é moderado e você vai escolher tudo isso, porque isso vai facilitar você escolher os tipos de produtos para investir que sejam mais adequados para você. Então, você vai ter, então, mais possibilidade de retorno no moderado e vai ter, então, talvez um pouquinho mais de risco. Risco é administrado, também é outro ponto para se falar. E se você for arrojado, se você tem o tempo a seu favor, se você começou cedo, você pode, então, e se sentir mais à vontade, você pode ter uma parte, então, digamos, um pouco maior do que os outros, investindo em ações e em fundos de investimentos imobiliários e outros tipos de investimento também dessas mesmas características, ou seja, que oscilam com o tempo. Tem fundos de ações, fundos multimercados e outras mais sofisticadas, BDRs e outras coisas assim. Então, esse é risco e retorno, tá? Número 5, diversificação. O nome diversificação já diz um pouco do que seja. Tem que entender que diversificar quer dizer que você vai distribuir. Você não vai colocar tudo na mesma cesta, na mesma categoria, tudo na renda fixa, tudo na renda variável. Não, você vai colocar um pouco em cada uma, dependendo das suas condições, um pouco do que eu falei antes, você vai colocar mais numa, e menos na outra, em um outro grupo, e você ali dentro de cada um dos grupos você vai separar, então, por vários tipos. Por exemplo, você pode ter vários tipos de CDB, liquidez diária ou liquidez em 2 anos, ou títulos do governo de Selic, ou ter títulos com vencimento do Tesouro IPCA ou Tesouro Prefixado, enfim, já estou entrando no detalhamento. Mas isso é diversificação. Bom, por que isso é importante? Em seguida, tem um dos pontos, tá? Que eu vou dizer o nome dessa coisa que você, então, a diversificação fica fazendo mais sentido. Bom, por enquanto, diversificação é esse o conceito. Número 6 é conhecer o prazo dos investimentos. Se você não sabe os prazos, por exemplo, em títulos, se você tem um título que vai vencer daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, você precisa sacar ele amanhã,
você pode até ter possibilidade de fazer, tá? Mas você tem o risco de que isso possa fazer uma marcação ao mercado, que é o cálculo que se faz, e que dependendo do momento isso pode levar você a ter perdas no seu investimento. Então casar o vencimento com o seu objetivo de vida, tá? Ele é super importante. Então, e saber então um pouco do que é liquidez imediata, o que é liquidez no vencimento, então é importante. Por isso que vem esse sexto ponto, que é conhecer o prazo do investimento. Se ele está de acordo com o que você espera, ou se você não sabe, então procure esclarecer antes de botar o seu dinheiro aí. Número 7, montar uma carteira de investimento. Isso está ligado com o que eu falei antes da diversificação. Você diversifica montando uma carteira de investimento, separando então agora em curto prazo, médio prazo e longo prazo por tipos de produto adequados a você. Número 8, obviamente, temos que fazer isso com a ajuda de alguém, tá? E esta instituição é uma corretora de valores imobiliários. Você vai abrir uma conta, uma corretora, lá você tem todas essas prateleiras para investir, e lá você mesmo, além de ter assessorias e que vão ajudar nas suas dúvidas, você mesmo, com o tempo, faz as operações de acordo com o seu conhecimento que você vai adquirindo. Então aí tem também essas alternativas, além de facilitador, de uma forma de aprendizado. Bom, 8 foi esse ponto, abrir a conta corretora. E 9, tá, é saber que existem três fases no processo de construção das finanças, da fase de organização do investimento. Ou seja, você precisa saber disso. Nós estamos falando aqui de o que você precisa saber antes de começar a investir. Tá? Então, as três fases, assim, tem a fase da acumulação. Você começa a investir para fazer do zero. Tá? E você vai fazer esse bolo crescendo. Esse é o grande objetivo, é a fase inicial. A segunda fase é uma fase intermediária, tá? Aí você já está numa fase já de uma renda maior, você já organizou mais a sua vida financeira, você já está, digamos assim, no meio da jornada, no meio do caminho. Então você pode, nessa fase, essa fase chama-se multiplicar o capital. Você então vai pensar em alternativas com maior rentabilidade. Você já acumulou, já tem um capital, já tem um bolo bom, então você vai fazer esse bolo se multiplicar mais rápido. E por fim, tá, você vai ter a fase final de preservar o capital. Você não vai querer correr mais riscos, você vai proteger o capital que você já tem e você vai desfrutar esse patrimônio que você construiu. Tá bom? Essas são as três fases. Concluindo então, o que nós vimos aqui? Vimos que a primeira coisa é o planejamento. Segunda coisa é liquidez e retorno, entendeu o que significa isso. Depois, o que é o universo da renda fixa, renda variável, risco e retorno. Depois, diversificação, saber também o prazo dos investimentos, conta numa corretora, abrir uma conta, isso é fundamental. E, por fim, montar uma carteira e saber das fases de construção, que é acumulação, multiplicação e de preservação do capital. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo. Um vídeo mais objetivo do ponto de vista assim, de como fazer investimentos quando você chega nessa fase. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade. E lembre de comentar aí as suas experiências e deixe suas dúvidas também. Ou contribua com a experiência que você já teve aí em várias situações que cada um se encontra, né? E vamos crescer juntos. Tá bom? Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!